Quero refletir aqui sobre o texto de Efésios 6:13, que diz assim: Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Também quero pensar um pouquinho no texto de Efésios 4:16, que diz: Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. No primeiro texto, nós vemos que Paulo está falando da batalha espiritual que travamos. E no segundo texto, ele está falando sobre a unidade da igreja. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre o que esses dois textos estão nos ensinando. Espero que eu possa traduzir de maneira clara aquilo que está no meu coração, né? Vamos lá, então. A gente tem ouvido muito nos últimos dias, né? Muitas reflexões já falaram sobre isso, e eu também tenho feito essa reflexão, como todas estão fazendo, sobre esses problemas que nos atingem, né, por conta da pandemia do coronavírus. Nós estamos enfrentando esse isolamento social, nós temos medo da morte, né, do que o vírus possa causar. Muitos de nós, como eu, estamos enfrentando luto. Nós temos os templos fechados, temos famílias e amigos que não podem estar juntos, temos ansiedade quanto ao futuro, desemprego já chegou para muitos de nós, falta de recursos financeiros para as necessidades básicas também, nós já vemos muitas pessoas enfrentando. Além da realidade trazida pela pandemia, nós também vivemos em um ambiente de conturbação social causada pela miséria, pela violência, pela imoralidade, pela idolatria, pela desintegração da família e também pelos relacionamentos desajustados, quanto sofrimento nós temos enfrentado dentro das famílias, dentro dos grupos de amigos, né? Por conta dessa conturbação que a gente não sabe nem explicar porquê, mas ela está ali. Diante de tantos fatos negativos, nós podemos pensar que nós estamos diante do dia mau, que Paulo está falando lá em Efésios 6:13. Quando Paulo escreveu essa carta aos crentes de Éfeso, ele estava preso em sua própria casa na cidade de Roma. E nós podemos, assim, imaginar que Paulo vivia uma situação parecida com o isolamento social que estamos enfrentando hoje. Em Éfeso, na época que Paulo escreve a carta, ocorriam grandes orgias em torno do culto da deusa Diana. Havia em Éfeso um grande número de prostitutas cultuais. O culto à deusa Diana incluía sacrifícios e muita prostituição durante as cerimônias. Éfeso era um centro de imoralidade, era um grande centro comercial, mas também era um grande centro de imoralidade. O templo de Diana em Éfeso era uma atração turística e possuía grande importância econômica para a cidade. Pensando nessa atração turística que o templo de Diana representava para Éfeso, eu me lembrei do Carnaval do Rio de Janeiro, onde nós vemos tantas divindades sendo celebradas, né, nos desfiles das escolas de samba, em meio a grande orgia e imoralidade. E quanto isso nos entristece. Voltando a Éfeso, pensando lá naquele contexto social, é importante saber que mesmo vivendo situação social e espiritual bastante semelhante à que nós vivemos hoje, a gente acha, né, que essa situação, esse caos que nós vivemos é só do nosso tempo. Não é só olhar a história. A gente vai ver, né, como outras civilizações viveram esse caos que nós enfrentamos hoje. Então a gente vai ver que a igreja que foi formada em Éfeso vivia num ambiente social e espiritual, como nós já falamos, né, de grande
conturbação. Era um caos também lá. E a gente vê que quando Paulo, Apolo, Priscila, Áquila pregam o evangelho naquela cidade, muitas pessoas se convertem, se forma uma igreja, e essa igreja se destaca tanto na pregação do evangelho e na transformação daquele ambiente social que era extremamente danoso. A gente vê que, independentemente do contexto social, o poder de Deus se manifesta quando a igreja abre o coração e reconhece o poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós. No capítulo 19 de Atos, Lucas fala sobre a igreja de Éfeso dizendo o seguinte: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. No livro de Atos, se a gente ler um pouquinho mais, nós vamos encontrar os efeitos da pregação do evangelho dentro da cidade de Éfeso. As pessoas se convertendo, abandonando suas práticas de imoralidade, de feitiçaria, queimando os livros de feitiçaria. O relato é muito bonito e vale a pena vocês voltarem lá para ver. Quando nós percebemos que o ambiente de prostituição, idolatria, miséria, degradação moral de Éfeso não impediu a igreja local de ser usada por Deus para transformar aquele ambiente tão corrompido, nós não podemos deixar de concluir que há algo errado com a igreja de Cristo nos dias atuais. O que vemos hoje é uma igreja que está dentro dos templos, vivendo grandes eventos espirituais, criticando o caos espiritual e social que a rodeia, mas sem disposição para entrar nessa batalha espiritual que a igreja de Éfeso enfrentou para libertar os que estavam vivendo longe de Deus nos círculos sociais em que ela estava inserida. A gente vai agora pensar assim, então o que é o dia mau que Paulo fala lá na carta aos Efésios? Será que é o caos que a pandemia está trazendo para nós? Esse turbilhão de coisas na nossa cabeça, de ansiedade? Antes de Paulo falar sobre o dia mau, lá no texto que nós lemos no início, ele fala sobre como podemos enfrentar o dia mau, descrevendo a necessidade de estarmos protegidos pela armadura de Deus, para podermos enfrentar as ciladas do diabo. Antes até de falar da armadura de Deus, Paulo faz uma narrativa sobre relacionamentos dentro da igreja e dentro da família. Depois ele fala da armadura de Deus e aí ele vai falar do dia mau. O que isso nos mostra? Mostra que as grandes batalhas espirituais também são enfrentadas, não só no ambiente social, que a gente às vezes até tenta se excluir, né? Não viver nele, tentando até se proteger, mas ele vai falar que as grandes batalhas espirituais também acontecem dentro das igrejas e dentro das famílias. Podemos então perceber, aprender com o texto que fala sobre a tentação de Jesus no deserto, que após tentar Jesus de todas as maneiras, sem obter êxito, o diabo apartou-se dele, buscando ocasião oportuna. Isto nos ensina o seguinte, que o diabo desistiu no primeiro momento porque não encontrou lugar, não encontrou brecha no primeiro momento, mas ele não desistiu. O texto fala, ele saiu e esperou outra ocasião para voltar. E a gente pode ver na narrativa lá dos evangelhos que outras ocasiões múltiplas aconteceram de ciladas do diabo. Nas várias vezes em que Jesus foi inquirido pelos fariseus e os escribas, nas várias vezes em que os próprios discípulos estavam ali colocando algumas ciladas, na traição de Judas, na negação de Pedro, quantas vezes as ciladas foram lançadas também para Jesus, que era homem. Então, o texto de Efésios, que narra a batalha espiritual, fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
quer dizer que não temos que lutar contra pessoas. Nós temos que lutar contra o poder maligno que age muitas vezes através das pessoas e precisamos também entender que o diabo desde o princípio é homicida. Ele quer matar o homem no campo espiritual para que o homem não se aproxime de Deus e seja liberto desse poder que o aniquila. Vocês podem estar se perguntando assim, mas crente pode ser alvo das pressões espirituais de Satanás e sucumbir a elas? Certamente pode. A gente tem na Bíblia vários exemplos de homens que eram segundo o coração de Deus e que sucumbiram no dia mau, na batalha travada com o diabo. As ciladas que o diabo colocou. A gente tem exemplo disso na pessoa de Davi, quando ele comete adultério, quando ele mata o Urias, quando ele mente, quando a mente fica tão cauterizada pelas ciladas e por estar cedendo, às investidas do diabo, que ele nem percebe todo o mal que ele estava fazendo e trazendo para si mesmo e para sua família. Vemos também outro exemplo que a Bíblia traz para nós, de um grande homem de Deus, que também sucumbiu a uma investida de Satanás, foi Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes, porque ele sentiu medo de morrer. E Pedro nega Jesus 3 vezes, depois de ter acabado de dizer ao mestre que por amor a Cristo ele daria a própria vida. Então a intenção existia, o desejo existia, mas por falta de vigilância, Pedro, Davi, tantos outros acabaram sucumbindo. Então a Bíblia nos alerta em muitas citações sobre essa batalha espiritual que é travada e sobre as ciladas que o diabo usa para nos afastar da comunhão uns com os outros e para nos afastar principalmente da comunhão com Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Nós não queremos aqui assustar ninguém, até porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Nós queremos refletir com vocês sobre algo que acontece com frequência em nossa mente, em nossa vida, e para a qual nós não nos preparamos adequadamente, como nos foi recomendado na carta de Paulo aos Efésios e em tantos outros textos do Velho e do Novo Testamento. Nós vamos comentar um pouquinho sobre a batalha espiritual nas vidas dos crentes em Cristo Jesus. Quando pensamos na passagem de Pedro andando sobre as águas, e ele vem com muita segurança, obedecendo a voz de Jesus que mandou que ele andasse, quando ele olha para as fortes ondas, ele anda, ele dá alguns passos, mas quando ele olha para as circunstâncias e para as fortes ondas ao seu redor, ele sente medo e começa a se afogar. Nós concluímos que a batalha espiritual dos crentes se trava na mente, nas emoções e na vontade. A verdade bíblica é a nossa linha de defesa, tal qual fez Jesus na tentação no deserto. Somente com a verdade bíblica nós podemos enfrentar as ciladas que são lançadas na nossa mente para nos derrotar. Por isso nós somos muitas vezes alertados por Paulo a renovarmos a nossa mente. Quanto mais a mente se enche das verdades da palavra de Deus, menos suscetível ficará aos enganos e às tentações de Satanás. Nós ensinamos tudo isso no Plenitude. Nós ensinamos sobre a armadura de Deus, nós ensinamos sobre renovação da mente, nós ensinamos sobre a necessidade de estudar a palavra, sobre a oração, como funciona o corpo, alma e espírito. E apesar de nós ensinarmos sobre tudo isso, nós também somos muitas vezes derrotados nesse embate espiritual. Prova disso são as dissensões, as fofocas, os julgamentos precipitados e extremamente injustos que fazemos, as mentiras, as muralhas que levantamos nos relacionamentos entre nós, crentes em Cristo Jesus,
o ciúme, a soberba e tantas outras obras da carne que percebemos no seio da igreja. Tudo isso tira o vigor, o ânimo, nos afasta do primeiro amor. Até podemos continuar trabalhando, mas seremos como o sino que retine, porque não estamos imbuídos do amor de Deus. Falando sobre batalha espiritual travada em nossa mente, eu gosto muito de refletir no texto de 2 Coríntios 10, 3, 5. Vou ler aqui também. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Para clarear um pouquinho aqui, vamos pensar aqui o que é sofisma. Sofisma são argumentos ardilosos, aparentemente corretos, que pretendem induzir a erro, enganar ou silenciar o oponente. É uma mentira com cara de verdade. São pensamentos e sentimentos enganosos. O texto está dizendo que nós precisamos destruir isso. Há muita gente bem intencionada se deixando levar por argumentos que parecem ser verdadeiros, mas não condizem com a verdade de Deus. Exemplo disso nós temos já dito, na tentação de Jesus no deserto, em que o diabo usa a própria palavra de Deus de maneira distorcida para tentar Jesus. E também a gente vê na tentação de Eva no Éden, porque o diabo usa a ordem que foi dada por Deus, colocando dúvida no coração de Eva acerca da proibição de tocar no fruto da árvore do bem e do mal. Infelizmente, hoje, nós estamos sendo alvo dessas ardilosas investidas de Satanás e estamos caindo nelas, no engano. Quantas mensagens e citações da Bíblia estão sendo ditas para nos induzir ao erro em relação à verdadeira vontade de Deus? Nós enveredamos na defesa de argumentos que, analisados dentro de um contexto dos fatos e da conduta da pessoa que proferiu o texto bíblico, mostram que não há verdade nelas. São usadas para nos enganar, nos tirar do foco da nossa missão como igreja. Nós precisamos estar atentos aos sofismas, levando todo pensamento nosso a uma análise mais aprofundada de toda a revelação de Deus nas Escrituras e na pessoa de Cristo, que foi completada na revelação do Pai através da pessoa de Cristo Jesus. Eu gosto muito de prestar atenção nesse texto, porque ele fala de coisas que a gente não vê, mas que a gente sente. E a gente tem também uma outra alerta aí nesse texto em relação às fortalezas. Ele faz destruir fortalezas e destruir e anular sofismas. A gente já falou dos sofismas. Vamos ver um pouquinho da fortaleza. O que quer dizer? Fortaleza, na verdade, são barreiras que nós levantamos para tentar nos proteger de traumas. São muros que nós levantamos nos relacionamentos e dentro de nós, para fazer frente ao medo que nós sentimos de alguma situação, de sofrer por causa de algo que nós já sofremos no passado ou que nós tememos enfrentar porque vimos outra pessoa, enfrentamos ou tomamos conhecimento de que pode acontecer. Essas fortalezas costumam vir de situações, e decepções ruins que nós vivemos. Elas impedem que nós reconheçamos nossos erros e que possamos viver relacionamentos saudáveis. Ela pode surgir de uma visão negativa de si próprio e criar uma parede de agressividade e afastamento dos outros e de prostração diante dos desafios da vida. Então, é muito importante que a gente possa perceber na nossa vida, na nossa mente, quando um pensamento enganoso está vindo, é o sofisma, uma coisa que não é real e o diabo lança a mão da nossa mente para nos enganar.
Às vezes a gente imagina de forma enganosa que alguém tem uma antipatia a nosso respeito. Ou às vezes nós criamos uma antipatia acerca de alguém por causa de uma atitude, às vezes até impensada ou nem dirigida a nós, que alguém acabou tendo. E a gente fica com aquilo ali remoendo dentro da gente, um pensamento equivocado, e a gente acaba destruindo um relacionamento. E quantas visões erradas de mundo nós temos, de circunstâncias que nos rodeiam nós temos, a gente cria posicionamentos, conceitos, sem termos conhecimento exato do que está por trás daquilo que estão nos trazendo como argumento de que seja a verdade de Deus. Então a gente precisa ter essa preocupação como crentes em Cristo Jesus, como o texto nos adverte. Lembram dos bereanos, que Paulo chega lá pregando o evangelho em Bereia, e eles ouviram o evangelho, mas foram pegar os escritos sagrados para ver se o Messias que Paulo anunciava era o Cristo revelado lá pelos profetas. E como nós somos ingênuos nisso, nós vamos agora nesse tempo, né, de WhatsApp, de muitas mensagens, quantas mensagens que trazem tantas heresias, que trazem tanto engano, como Satanás está usando um recurso tecnológico para, na verdade, enganar a igreja de Cristo Jesus, aqueles inadvertidos. Então a gente precisa estar atento a isso. As fortalezas são isso, são traumas que a gente sofre e depois a gente monta uma barreira. Você tem medo de se relacionar, você cria uma imagem negativa de você, às vezes é uma estima baixa, né? Uma própria estima muito baixa, e você tem medo do que os outros vão pensar, você fica tão preocupado com o julgamento dos outros, né? Então você se aniquila completamente no campo social e no campo dos relacionamentos, né? Tem medo de se achegar, tem medo de se mostrar e fica travado às vezes até na própria criatividade, na própria atividade que é requerida de você. Né? E quantos desajustes que a gente tem, né, dentro das famílias, por causa dessas fortalezas que se levantam de pensamentos, ciúme, como é comum a mulher sentir ciúme, imaginar um monte de coisa, tem pelo medo de sofrer, ela começa a sentir ciúme do marido e começa aquela loucura, né? De querer saber tudo, de imaginar N coisas, de qualquer circunstância já imagina que seja uma infidelidade, uma traição, e acaba com a saúde emocional dela. Então é importante que a gente pense nisso, ciladas que o diabo lança para tirar a sua paz, tirar o seu ânimo, tirar o seu vigor, tirar o seu foco do Senhor e daquilo que Ele te desafia a fazer como igreja de Cristo Jesus. Que estrago essas fortalezas e esses sofismas fazem na nossa mente e fazem na nossa vida. Nós perdemos a alegria de viver quando ficamos levantando muro nos relacionamentos, imaginando coisas e situações que não são verdadeiras, criando antipatias, criando partidos, fazendo comentários malignos e fazendo considerações que derrubam uma pessoa e críticas que derrubam uma pessoa. Isso dentro de casa, isso dentro da igreja, isso dentro do ambiente de trabalho. É muito importante que a gente perceba essa cilada que é muito frequente usada por Satanás e é muito comum a gente cair. Então são ciladas de Satanás para nos afastar da comunhão uns com os outros e também da perfeita comunhão com Deus. O pastor Jonas Madureira é um teólogo batista, é escritor de vários livros editados pela Vida Nova. Ele tem um livro que eu ainda não li todo, mas eu já ouvi um sermão do pastor Jonas Madureira aqui em Niterói, que me encantou, que me desafiou, que me fez pensar muito nessa questão da mente, da inteligência humilhada, o pensamento que você tem, às vezes você defende um argumento, um pensamento com tanta
eloquência, com tanta vontade, e você não se humilha diante de Deus para colocar sob o crivo da palavra se aquilo, na verdade, vai sobressair a uma análise mais aprofundada dentro da visão geral que nós temos da revelação de Deus através das Escrituras. E o nome desse livro do pastor Jonas Madureiras é Inteligência Humilhada. Nele ele trabalha nesse texto que nós estamos falando aqui de 2 Coríntios 10:3, que nós lemos, que fala dos sofismas e das fortalezas que surgem na nossa mente e precisam ser derrotadas para que nós possamos viver a plenitude da vida com Deus. Lá o Jonas Madureira fala também da necessidade que nós temos de nos conhecermos a nós mesmos. Jonas Madureira fala lá que nós não nos conhecemos, que Deus nos conhece por completo e para nós nos conhecermos, nós dependemos de conhecer Deus, para que Ele fale quem Ele é e Ele também revele quem nós somos, porque a nossa tendência humana é escondermos os nossos defeitos, exaltarmos, sobressairmos, aumentarmos os defeitos dos outros, fazermos de nós as vítimas e os algozes sempre serão os outros. Isso para os relacionamentos é um grande estrago. A gente precisa muito ver quem nós somos, as dificuldades que nós temos, os erros que nós cometemos, as fraquezas que temos, para só assim a gente poder ser usado como instrumento nas mãos de Deus e podermos ter relacionamentos mais saudáveis. Então, diz Jonas Madureira que a falta de humildade do tolo se apoia na crença de que uma pessoa é capaz de construir suas próprias ideias independentemente de qualquer influência externa, isto é, de que é possível pensar a partir do nada. Mas o fato é que ninguém pensa a partir do nada. Sempre pensamos a partir de uma visão de mundo. Por isso, nós temos que ser muito atentos com o que nos está influenciando. O que estamos vendo, o que estamos lendo, o que estamos ouvindo, com quem estamos conversando. Tudo que aprendemos nas nossas experiências deve ser levado à luz da palavra de Deus para ver se é verdade e se podemos basear nossa vida nas premissas que estão sendo colocadas diante de nós. Nós não vivemos numa ilha. Nós sofremos a influência do que está ao nosso redor e nós influenciamos o ambiente em que nós estamos. Jonas Madureira diz que quem não é capaz de ponderar, de inquirir a si mesmo e de corrigir seus equívocos e erros, jamais será livre o suficiente para enxergar o mundo à sua volta. Ele diz que a tolice é inerente a todos os seres humanos. Então, a grande questão não é saber como o homem se torna tolo, porque todos nós somos tolos. Mas sim, a grande questão é como nós podemos deixar de ser tolos. E a Bíblia vai nos ensinar isso. O tolo precisa de uma libertação interior autêntica, não é a camuflada, que às vezes a gente se camufla querendo passar por muito crente, muito santo, mas é camuflagem, é máscara. E o tolo precisa então dessa libertação interior autêntica para poder chegar ao entendimento da verdade revelada por Deus. O conhecimento de Deus é uma experiência que nos humilha, porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós percebemos quem nós somos. E aí a gente vê que nós somos muito pequenos. E aí a gente vê que a gente é tolo. Por isso nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a percebermos
os sofismas, os enganos da nossa mente, a visão deturpada das coisas e as fortalezas, os traumas, os desajustes emocionais que nós levantamos e que na nossa visão acaba atrapalhando o conceito que a gente forma das pessoas. Ao mesmo tempo que o conhecimento de Deus nos humilha a mente, ele também expande a nossa mente através de um conhecimento mais profundo do próprio Deus e de nós mesmos. E assim a gente passa a ter uma mente aberta para a realidade que está ao nosso redor, sem sofismas, sem muros levantados. A gente consegue apreender e com muita sabedoria avaliar com verdadeira direção de Deus a situação que estamos enfrentando. O pastor Hernandes Dias Lopes também, em uma de suas mensagens, ele fala que as cartas dirigidas às igrejas da Ásia, que estão lá narradas no Apocalipse, elas, na verdade, são um alerta de Deus para a igreja. É um alerta à igreja que recebe uma ordem para arrepender-se. E aquela mensagem dirigida às igrejas da Ásia também é dirigida para nós, igreja do tempo atual. E arrependimento, na verdade, significa mudar de direção. Precisamos mudar nossa mente, precisamos mudar nossos sentimentos, precisamos mudar a nossa vida. A prova e o fruto do arrependimento é uma vida transformada. A gente estuda temperamento transformado pelo Espírito, né? A gente não pode continuar a vida toda vivendo da maneira tosca, tola, né, que nós tínhamos antes de conhecermos ao Senhor. O Espírito Santo quer transformar, precisa transformar para que a gente possa ser realmente um instrumento nas mãos do Senhor e transformar o ambiente ao nosso redor. Hernandes fala assim: nenhuma igreja tem um lugar seguro e permanente neste mundo. Ela está continuamente sob julgamento. O tempo é chegado, quando o julgamento começa pela casa de Deus. Uma igreja fria não pode representar Cristo no mundo. E aí ele vai falar das igrejas que fecharam as portas, ele vai falar das igrejas que ainda estão com os templos abertos, as igrejas que ainda estão com atividade, mas que não transformam nada. E a gente vai olhar que falta muitas vezes o amor. O primeiro amor foi embora, como algumas igrejas do Apocalipse foram alertadas. Precisa que você volte ao primeiro amor. A igreja pode até estar trabalhando, mas se ela trabalhar sem amor, ela nunca terá luz e jamais poderá transformar o ambiente ao seu redor. Então, que isso seja um alerta para nós. A igreja de Éfeso, no início da criação dela, ela, apesar de todo o ambiente adverso, ela transformou. Ela foi tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus para arrancar as pessoas que estavam, no inferno, como diz a palavra de Deus, que as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu em Éfeso. Eles se encorajaram e eles foram resgatar os perdidos. Não ficaram reclamando do ambiente de prostituição, de imoralidade, de desintegração familiar. Não reclamaram, eles foram pregar o evangelho com as próprias vidas. Entraram na batalha revestidos da armadura de Deus, prestando atenção nas ciladas, porque hoje o que nós estamos vendo acontecendo conosco muitas vezes é um desânimo, é um medo. Nós estamos sendo subjugados pelos sofismas, fortalezas, os desentendimentos, a desunião dentro da própria igreja. A gente vê aí no decorrer da história da igreja
quantos cismas, quantas divisões. E atualmente nós continuamos a ver isso, as divisões. E aqui a gente está vendo, o julgamento começará pela casa de Deus. E ninguém está seguro. Nós estaremos seguros e protegidos, como Igreja de Cristo Jesus, quando nós cumprirmos a nossa missão. E a nossa missão é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de que Deus veio ao mundo e habitou entre nós para a salvação de todo aquele que crê. A gente vive falando, né, que a igreja é o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, mas a gente esquece do final do versículo. Qual é a razão para Deus separar a igreja e proteger a igreja como protegeu o povo de Israel até o nascimento de Cristo, para cumprimento da promessa? A razão de Deus proteger a igreja, preservá-la, cuidar dela, para que anuncieis as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, que nesse tempo tão difícil para nós, tantas mensagens e reflexões maravilhosas nós já ouvimos aqui das outras amigas de discipulado, que tanto falou o nosso coração. Que a gente pare, pense no que tem sido a nossa vida até aqui. Nós temos vivido aprisionados no medo, nos sofismas, nas ideias erradas, nos pensamentos equivocados acerca de vontade de Deus para nós, igreja. Como nós temos feito nos nossos relacionamentos em família, dentro da igreja, nos grupos em que nós vivemos. Será que a gente tem levantado fortalezas e criado ideias erradas das circunstâncias e das pessoas e nos afastado das pessoas porque estamos com medo? Então é um tempo que eu entendo que nós estamos vivendo um isolamento e a gente precisa pensar que Paulo estava num isolamento lá em Roma quando escreveu para Éfeso, mas ele estava livre para poder abençoar a igreja com essa carta linda que ele escreve para a igreja de Éfeso. Nós não estamos presos espiritualmente, apesar de estarmos ainda tendo que viver no isolamento social. Nós estamos livres para sermos usados por Deus como temos sido. Usados por Deus para abençoar tantas mulheres como temos sido. Mas que Deus nos purifique no mais profundo do nosso ser, para que nós possamos vencer as batalhas espirituais que muitas vezes estão sendo travadas na nossa mente, nos aniquilando, nos destruindo inclusive o poder do Espírito Santo que é destinado a nós, para que a gente possa, com muita ousadia, transformarmos o ambiente ao nosso redor, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa vizinhança, seja dentro do nosso trabalho, seja por onde nós andarmos. Que Deus nos ajude a entendermos todo o propósito dele para nós, nesse tempo em que nós estamos sofrendo tanto por conta de tudo aquilo que temos visto acontecer. Amém, irmãs? Deus nos abençoe.